bênção, irmão. É um irmão, é um pastor que se tornou irmão. A gente se ama, a gente se gosta. E dizem até que a minha esposa é irmã da esposa dele. Se for mesmo, então a gente é cunhado. É uma bênção. Vamos orar pela vida dele. Estende tua mão para cá, ele vai ministrar a palavra. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela vida do teu filho, pastor Edson, Pai. Usa o teu filho com autoridade, como sempre tu fazes, Pai. Fala aos nossos corações. Enche a nossa vida, Pai, de alegria com a tua palavra essa noite. Usa o teu filho conforme a tua vontade, o teu querer. Que ele fale, meu Deus, aquilo que está no teu coração para o nosso coração. Assim nós te oramos e te agradecemos, certo, que a tua vontade e o teu querer já é estabelecido neste lugar. Importa, meu Pai, que ele diminua e que tu cresças, e que teu nome em todo tempo seja glorificado, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. O pastor ele vai começar a pregar, mas eu vou pregar uma peça nele agora. Ele vai cantar antes de pregar. Ele vai louvar um hino que eu digo que é a cara dele. Toda vez que eu escuto, eu digo, eita, pastor, esse vem ali. Né? Deixa eu ver. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo. Tenho uma palavra para você.
Senhor, ela nos diz que as aflições do tempo presente, as dificuldades do dia que estamos vivendo, ela não se compara à coroa de glória que Deus tem reservado para cada um de nós. Então, por mais que esteja difícil, por mais que esteja doendo, por mais que esteja sufocando, tenha certeza de uma coisa: Deus está no controle de tudo. Ele tem contemplado cada passo, Ele tem contemplado cada pensamento, cada desejo. Eu fico maravilhado quando Deus, o anjo, chega para Daniel e diz a Daniel que não precisava nem Daniel ter orado, porque Deus já tinha colocado, né? Quando Daniel colocou o desejo no coração de orar, Deus já tinha respondido. Então, louvado seja Deus, porque Ele sonda os nossos pensamentos, Ele nos conhece, né? Ele esquadrinha, foi Ele que nos fez e aqui estamos nós para a glória dEle, né? Por Ele estamos aqui entendendo que Ele é quem faz mudar os tempos e as estações, e a palavra dEle permanece para sempre, né? Sou grato a Deus. Eu estava dizendo outro dia ao presbítero Cleiton, né? Ele estava me dando a honra de estar em casa, e meu irmão chegou e disse: olha, eu vi Cleiton bem pequenininho, vi Cleiton ainda praticamente no ventre, né? Então louvado seja o Senhor, porque hoje nós vemos esse homem assumindo uma obra ao qual Deus lhe chamou, né? Então é importante, dispõe-te, né? Que o Senhor é contigo, seja corajoso, o Senhor é contigo, né? Então louvado seja Deus. Eu, o pastor Samuel, está indo para um novo desafio. Eu acompanhei de perto esses dias, né? Louvado seja Deus. Ali é uma seara muito grande, e ele está indo lá como ceifeiro. Deus tem muito a entregar na vida desse homem de Deus. Então, louvado seja o Senhor, porque estamos felizes, amados. E por estar felizes, aqui estamos para dizer que Deus, até aqui, Ele tem nos ajudado. O tema que foi escolhido, mas nós não podemos falar desse tema, né? Não podemos fugir desse tema se não iniciarmos no capítulo 4 de 1 Samuel, verso 18 a seguir. A igreja pode continuar de pé, de sentada, pode continuar sentada, louvado seja Deus, né? E nós vamos assim refletir nessa palavra que é tão sustentamente nos alimenta, né? Então sem ela estaremos fracos, e com ela nós nos fortalecemos. Louvado seja Deus. 1 Samuel capítulo 4, verso 18 a seguir. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás da banda da porta e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e aproximava ao parto, e ouvindo estas novas de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido eram mortos, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores se sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Louvado seja Deus, né? Deus amado, Pai bendito, em tua presença estamos te agradecendo por este momento que o Senhor nos concede, Senhor, de poder refletir na tua palavra que é viva, a tua palavra que é eficaz, a tua palavra, Deus, que tem nos alimentado, nos sustentado, a tua palavra que muda tudo e qualquer ser, desde que reconheça o Senhor como soberano. Assim te oro, Pai, na certeza de que o Senhor falará, e tem falado aqui, igreja, tem falado no meu coração, tem cuidado de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. E acabou, né? Neto de Eli, homem, sacerdote e juiz, e julgou a Israel durante 40 anos. Eli foi avisado a Deus que ele organizasse a sua casa, cuidasse do porte dos seus filhos,
ou do comportamento dos seus filhos, senão o Senhor iria destruir e não iria deixar sementes. Amados irmãos, Eli fez vista grossa, encerrou os ouvidos e não atentou para aquilo que Deus tinha assim dito ao seu servo. Mas na casa de Eli também havia um menino que tinha sido entregue para a glória de Deus, para servir a casa do Senhor, para cuidar dos utensílios da casa do Senhor, e assistir esse menino também ao sacerdote Eli. E a palavra diz que o Senhor se apresenta a Samuel, chama Samuel. Samuel não entende o propósito e nem o chamado, mas Deus, quando chama, ele se responsabiliza pelo chamado que lhe fez. Amém. Não é diferente na vida dos homens que aqui estão, das mulheres que aqui estão. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E assim sendo, Samuel se apresenta a Eli sem entender que era um chamado de Deus, e ele diz que não tinha chamado. Por 2 vezes foi lá e ele disse: eu não chamei. Na terceira vez Eli entendeu que ali era Deus querendo fazer algo diferente na vida de Samuel. E assim sendo, o homem de Deus disse ao menino: olha, quando ouvires esta voz, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Importante, amados, estarmos com ouvidos sensíveis à voz do Senhor. É importante estarmos atentos àquilo que Deus tem falado aos nossos corações, por onde Deus tem trilhado o caminho para que a gente siga, porque senão estaremos desguarnecidos e certamente seremos abatidos. E Deus disse a Samuel tudo o que iria fazer com Eli. Tudo o que iria fazer com Eli. Amados, Deus não se deixa enganar e nem engana ninguém. É verdade. Ele é perfeito, Ele é pleno, Ele é soberano, Ele é o Deus ao qual nós nos rendemos. Sem Ele nada podemos fazer, mas com Ele a vitória é certa. Ainda que pareça que não vai haver, Ele está presente, porque Ele é Deus. Ele conhece todos os nossos intentos, todos os nossos pensamentos. E o Senhor relata a situação a Samuel. No dia seguinte, pela manhã, o homem do sacerdote chama o menino e diz: olha, o que foi que Deus te disse? E o menino retruca, porque era forte. Muitas vezes, amados, nós nos acovardamos em falar aquilo que Deus quer que nós falemos, porque nós achamos que vamos ferir, vamos machucar e entristecer alguém. Ali estava naquela posição Samuel, e ele pergunta: o que foi que o Senhor te disse? Ele diz: olha, ele não disse nada. Não, disse sim. Ele disse sim. E se você não me disser, acontecerá duplamente na tua vida aquilo que ele falou a meu respeito. Aí Samuel baixa a guarda e explica a Eli tudo quanto Deus tinha falado. Mas a Bíblia diz que houve um intento dos filisteus, vivia o tempo todo cercando o povo de Deus, cercando o povo de Israel, procurando todo o tempo inimizade. E naquele dia fatídico, sai com a arca do Senhor Ofni e Finéias, filho de Eli, sacerdotes, que desagradavam a Deus, que faziam tudo contrário à vontade de Deus. Os irmãos conhecem e sabem por onde eles trilhavam, e eles saem certo de que nada estava acontecendo, tudo estava perfeito. Eu tenho o direito de conduzir aquilo que é de Deus. Amados, nem sempre temos o direito nem o dever de conduzir aquilo que é de Deus, porque Deus cobra de cada um de nós a seriedade, o comprometimento, a fidelidade. Deus tem sondado. Ofni e Finéias foram, de repente, o exército dos filisteus vai e cercam. E os homens de Israel perdem a batalha, e a arca da aliança, a arca do Senhor é tomada, levada. E daí por diante houve um destroço lá. A notícia chega que Ofni morreu, Finéias morreu, Eli morreu. A esposa de Finéias estava dando a luz, e desfalecendo, morreu de parto. Mas antes de morrer, ela deu a luz a um menino, e esse menino foi chamado Icabod. Ou seja, a glória do Senhor se foi. Estamos agora desguarnecidos. Quantas vezes nos sentimos desamparados?
Quantas vezes olhamos de um lado para o outro e não vemos a glória do Senhor manifesta em nossas vidas? Tantos homens de Deus passaram por situações adversas porque perderam ou se deixaram levar por situações, e isso distanciou o homem de Deus. A glória do Senhor foi embora. Os filisteus levam para o seu arraial. No seu arraial chegam lá e acham que ali era qualquer coisa. Mas o que é do Senhor merece zelo. O que é do Senhor merece cuidado, merece esmero, merece dedicação. Os filisteus achavam que era qualquer coisa e pega a arca do Senhor e coloca em um templo que não era de Deus, onde lá havia um deus Dagon, onde eles se inclinavam, e a arca estava lá, e a estátua de Dagon que lá estava, pela manhã, logo cedo, quando colocaram a arca, ela estava prostrada, com o rosto em terra. Eles levantaram o Deus que servia os filisteus, colocaram de novo de frente para a arca, e no dia seguinte, de manhã cedo, estava agora a estátua toda cortada, né? A Bíblia diz que ela estava, só sobrou o tronco, as pernas, os braços, a cabeça, tudo estava cortado. É difícil entender quando Deus não está se agradando das nossas atitudes. A gente desiste, e por persistir muitas vezes pagamos um preço absurdo. E eles ficaram terrivelmente preocupados, porque Dagon não resistiu à presença de Deus. Não há quem resista à presença de Deus, se nele não estiver o Senhor. É importante estarmos firmados, é importante estarmos atentos, é importante estarmos arraigados no esconderijo, escondidos no esconderijo do Altíssimo, para que possamos descansar à sombra do Onipotente. É importante ter a confiança de que Deus provê tudo. Nós não temos nada, mas o Senhor tem tudo e provê tudo em nossas vidas. O Senhor tem tratado com cada um de nós assim como tem feito nesta igreja, neste dia. Um precisa ir, outro vem. Outro precisa ir, outro vem. E assim é a palavra, nunca o Senhor deixa vazio o espaço ao qual Ele quer que ocupe, porque Ele é o Senhor, é Ele quem chama. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com Josué, e assim conosco. Nós somos nômades quando nós nos colocamos na presença do Senhor, quando nós nos dispusemos a estar. Pastor Joaquim teve que sair lá do Rio Grande do Norte, passou pela Paraíba, veio para Pernambuco. Tantos outros vêm do Rio Grande do Sul, tantos outros saem do Rio Grande do Sul, vai para um outro país, porque atenta para o chamado de Deus, atenta para aquilo que Deus quer para você, o caminhar que Deus tem trilhado para a sua vida. Lá estava o povo de Deus, olha, aqui não dá certo, esse negócio não dá certo. Esse negócio algo está diferente, vamos tentar resolver essa situação. A arca não pode ficar aqui. Vamos tirá-la, vamos dar para alguém, vamos mandar alguém levar. E assim houve, e assim foi. E assim levaram a arca e colocaram em outro local. Né? E nesse local, amados, que foi colocada lá em Bet-Semes, os homens ficaram maravilhados quando chegou aquela arca e foram visualizar o que é que tinha dentro. A glória de Deus, ela é tremenda. E Ele não dá àquele que não tem o direito de receber. Os homens pegaram aquela arca, os filisteus pegaram aquela arca, colocaram a arca dentro de um carro virgem, pegaram 2 vacas, prepararam, chamaram os sacerdotes, porque eles queriam saber o que fazer, e os sacerdotes disseram o que tinha que ser feito, e assim foi feito. Eles ficaram atentos, porque se os animais que eles estavam conduzindo a arca pendessem para o outro lado, não teria sido Deus que tinha derramado aquela situação. Mas se fosse no caminho que eles achavam que tinha que ir, aí saberiam que era a mão de Deus.
Porque o Senhor também diz que nós façamos prova dele, para saber se é ele que está fazendo, ou se alguém, porventura, no seu deleite próprio, fala do seu bem-querer. Assim foi o trajeto. Nesse trajeto, quando a arca chega, os homens curiosos vão ver o que é que tem, abrem, e quando olham, a Bíblia diz que 50.070 homens ficaram cegos, ficaram enfermos, e muitos morreram. Leva-se para outra cidade e procura ver, porque daqui não está certo. Daqui não está certo. A enfermidade assolou. Aqui o clima aumentou, a dificuldade veio. Por estar insistindo em manter a arca onde ela não era para estar, a população, de homens e príncipes que ali estavam, foram contaminados por uma enfermidade, a hemorroide abateu em todos os príncipes daquela cidade. E assim a arca foi, enquanto a arca estava, o processo foi mantido, o processo foi conduzido debaixo da potente mão de Deus. Amados irmãos, o que é que nós entendemos com isso? Entendemos que quando nós não estamos atentos, quando nós não estamos fitados, olhando para o alvo que é Cristo, autor e consumador da nossa fé, muitas vezes nós nos perdemos, tomamos rumos que não nos leva a lugar nenhum, ou até nos leva a conduzir a perda do nosso bem maior, que é a vida. A palavra do Senhor diz que aquele que crê em Jesus, aquele que confia nele, terá vida e vida abundante. Mas aquele que dele se aparta, tem um local terrível, onde o fogo não cessa, o enxofre é latente, e só quem teve o contato com esses dois elementos químicos sabe o quanto incomoda. É importante que nós estejamos atentos à voz do Senhor e aquilo para que Deus tenha me chamado. Prepara-se a arca, leva para Betsem. Chegando lá, ela vai para a casa de um certo homem levita. E esse homem, na casa desse homem levita, o filho dele é ungido sacerdote e vai cuidar da arca do Senhor. E cuida da arca do Senhor durante 20 anos. Ele cuida da arca do Senhor, todo zelo cuidado. Eliezer teve todo o cuidado de estar ali tratando, Abimeleque, seu pai. E 20 anos ficou na casa dele. Cuidava, estava tudo perfeito. Porém, o povo de Deus continuava perecendo. O povo de Deus continuava sofrendo as consequências de não olhar para o alvo, de não olhar, de não atentar para a vontade de Deus, de não ter o cuidado de examinar a si mesmo, de não ter o cuidado de ficar constantemente latente ao seu viver. Mas o povo clamava, o povo estava necessitando de um socorro, o povo estava necessitando de um refúgio, de ser retirado daquela situação. A assolação era demais, o povo sofrendo. Eles vão lá e clamam a Samuel e pedem a Samuel que ore a Deus. E o segredo Samuel revela àquele povo, assim como nós aqui, igreja de Cristo, onde estamos atentos, é preciso renunciar à nossa vontade, é preciso nos consagrarmos diante do Senhor, é preciso nos santificarmos, porque se assim não for, perderemos a glória de Deus, ou não veremos a glória de Deus. O povo sofreu, Samuel agora faz uma citação e convoca o povo a jejuar, convoca o povo a se consagrar, convoca o povo a entender que Deus é quem pode tirar daquela situação tão deplorável. E Samuel ali, o povo se rende, o povo ora, o povo tira do seu meio os deuses estranhos. Era um povo de Deus, mas estavam servindo a outros deuses. Quantas vezes nós
nós, na condição de povo de Deus, estamos, sem perceber, enveredados por deuses estranhos, ou endeusamos dentro do nosso próprio lar, damos a honra que é de Deus para alguém que não deve receber. Samba diz: olha, Deus vai agir. Se vocês crerem, Deus vai agir. Agora todos vocês têm que retirar do meio da sua casa todos os deuses que não são, nem têm e nem podem fazer algo que o Deus soberano possa fazer. O povo atentou, o povo se consagrou, o povo buscou e Deus agiu. E quando Deus age, amados, os filisteus vêm mais uma vez agora fortalecidos para destruir. Se nós atentarmos, quando Ofni e Finéias saíram sem nenhum direito legal de conduzir a arca do Senhor à peleja, quando eles saíram determinados a isso, Deus cobrou deles, eles perderam a vida, a família toda foi deteriorada e a glória do Senhor fugiu do povo de Deus por conta dessa situação. Mas quando o povo se consagra, quando nós nos derramamos, quando nós entendemos que somos dependentes do agir de Deus, aí nós vamos jejuar, nós vamos orar, nós vamos buscar ao Senhor, nós vamos invocar o seu santo nome, nós vamos estar tão somente atentos àquilo que Ele quer fazer. E quando o inimigo nos afronta, eles não temam, porque eu sou contigo. Aleluia. Não temam, porque eu sou contigo. Assim houve, amado, assim foi. A arca chegou até o povo de Deus. Mediante a oração do profeta, a arca regressa. O templo estava ao lado, tinha um baú lacrado com algumas oferendas que foi entregue. Lá para as tantas, os filisteus se levantam porque sabem que o povo de Deus está reunido em Kiriate. O povo de Deus está reunido, então eu vou acabar com tudo agora, vou sair, vou dispersar, vou acabar com esse negócio. Somos filisteus, nós podemos. Assim é a arrogância de muitos. Nós podemos, estamos prontos, vamos destruir todos, vamos acabar com esse negócio. Ele não sabe que nós vencemos lá, tomamos a arca, e de novo, são ousados, amados. Aquele que teme ao Senhor tem ousadia, aquele que teme ao Senhor tem determinação, aquele que teme ao Senhor tem a certeza de que o impossível vai acontecer na sua vida. Mas aquele que se acovarda, no primeiro impacto, ele recua. Assim como recuaram os 32 mil que lá estavam servindo a Gideão. Mas os demais foram lá e venceram, porque sabiam que não eram eles que iam entrar na peleja. Mas o Senhor está dizendo a todo tempo, em todo tempo, a nossa gente, que é Ele quem entra, é Ele quem peleja por nós. É Ele quem toma as nossas dores. É Ele quem resolve, é Ele. É Ele. Não somos nós. Aqui estamos esta noite, não é porque nós temos condição de estarmos, não. Porque se nós fôssemos autossuficientes, não estaríamos aqui. Já estávamos mortos. Mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, nos trouxe aqui para ver a glória dele reluzindo em nossas vidas. É importante que fiquemos atentos. É importante, mas para isso tem um preço. E o preço é a renúncia. E essa renúncia dói, essa renúncia machuca, essa renúncia fere, porque o meu ego é maior. Eu preciso me dispor de mim mesmo para entender que Deus faz. Quando eu atento, quando eu olho, quando eu percebo que sou dependente dele. Na sua dependência, a arca regressa aos filisteus, os filisteus se levantam. Desta feita eles chegam na sua arrogância e vai acabar com todos. Ainda havia alguém com medo, ainda havia alguém disperso,
E dizia o tempo todo a Samuel: os filisteus estão vindo aí, nós vamos perecer. Os filisteus estão vindo aí, eles vão mais uma vez atacar e nós vamos morrer. E Samuel disse: dessa vez é diferente. Dessa vez é diferente. Dessa vez é diferente, porque a glória do Senhor voltou a estar no meio de nós. Dessa vez é diferente, amor. Geazi ficou preocupado quando o exército dos midianitas avançava, porque queriam pegar o profeta Eliseu. Geazi ficou num desespero só. Em cada relato, Geazi saía e dizia: olha, eles estão vindo, está na campina, está perto, já está na frente de casa, nada vai ser feito. E a oração do homem de Deus foi: Senhor, abre os olhos do meu moço. E quando ele viu os anjos descendo para guerrear, ele se fortaleceu. Mas o Senhor diz: diga ao fraco que eu sou forte. O Senhor é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio. Não tem como vencer nada se Ele não estiver no controle das nossas vidas. Foi Ele quem abriu esta porta. É Ele quem está abrindo lá em Caruaru para que a igreja possa adentrar. Porque lá um povo clamando. Talvez fosse o povo que estava ali, o povo de Israel, dizendo ao sacerdote: ora a Deus para quem sai dessa situação. Nós estamos perecendo, olha, o Brasil está em crise, parece que nada está acontecendo, não tem nada a ver comigo, amados. Tem sim, precisamos dobrar o nosso joelho e apresentar essa nação. Porque o Senhor peleja por nós e nós nos calaremos, só isso. Confiar no Senhor é diferente, entregar a Ele é diferente. Não é ser covarde nem preguiçoso, mas é ter convicção de que Ele resolve. É ter a certeza do que impossível torna-se possível quando Deus impõe a mão. Talvez esteja um pouco lá, quem sabe, né? A voz que Paulo ouviu para que passasse na Macedônia e ajudasse. Quantos clamam, amados? A palavra diz: se nós não anunciarmos este evangelho, até as pedras clamarão. Né? As pessoas que não conhecem Jesus, coração duro a servir, coração duro, não está clamando. Onde é que estão os evangélicos? Eles nem querem, mas estão perguntando: onde é que estão os evangélicos? Onde é que está a igreja? Será que eles estão vendo a crise que o Brasil está enfrentando? Será que estão vendo o problema que o mundo está enfrentando? Será que todo mundo está? Amados, a oração feita por um justo pode muito ter seus efeitos. Feita por um justo pode muito ter seus efeitos. Quantos tem aqui justificados pelo sangue de Jesus Cristo? Igreja do Senhor, precisamos orar. Hoje não é necessário a arca da aliança estar no nosso meio, mas nós somos templo e morada do Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. Muitos não têm esse privilégio, nós temos. Dobremos os nossos joelhos, apresentemos o nosso município, o nosso estado, a nossa nação, os nossos governantes. Porque muitas vezes achamos que não tem nada a ver conosco. Eu estou bem, né? Talvez Eli tivesse dito assim: eu estou bem. Os meus filhos, eles estão se prostituindo, eles estão roubando a oferta, eles estão fazendo tudo o que não deve, mas o Senhor não tem cobrado de mim. O Senhor tem dito, mas não vai fazer nada. Chega o tempo que Deus cobra. Chega o tempo que Deus cobra. Mas a minha família está em paz. Eles são sacerdotes também. Deus resolve aí com eles. Não. Dobre o seu joelho, apresente sua vida ao Senhor. Vai dizer: Senhor, olha, essa situação está diversa, só Deus serve, onde é que está? Aí o povo de Deus, quando estavam sofrendo as consequências, onde é que está o Deus que falaram os nossos pais? Aquele que no deserto soprou cordonizes, aquele que no deserto fez coluna de fogo, aquele que no deserto colocou nuvem. Onde é que está o Deus? Ele está aqui, esta noite, neste lugar. Nós precisamos crer e confiar nele, porque é Ele que faz a diferença em nossas vidas. E acabou, a glória foi embora. Levaram a minha esperança. Os discípulos, quando estavam no caminho de Emaús, eles estavam tristes, abatidos, sem esperança. Mas eles estavam falando a respeito de Jesus. E Jesus se aproximou e foi caminhando com eles. Quantas vezes Jesus está caminhando conosco e nós não percebemos? Porque não estamos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus.
A glória foi embora, mas essa glória volta. É só você se render, jogar fora os seus ídolos, é só você se apresentar ao Senhor, é só você buscar ao Senhor, confiar nele, o demais ele faz. E quando o povo, os filisteus se apresentam, certo de que vão ganhar, certo de que mais uma vez o povo de Deus vai perder. Aí Deus vai lá e faz uma trovejada bem forte no pé dos juízes daqueles homens. Eles entram em desespero, né? E começam a se desentender, correm, e o povo diz: "Eu correr não, agora é minha vez, quem vai morrer são vocês. Agora eu vou atrás, agora eu estou fortalecido, porque assim, quando está cheio do Espírito Santo, discerne a coisa do Espírito. Aleluia. Agora eu vou atrás. Agora eu vou resolver a situação. Deus é conosco, vamos embora." E pega lá e mata os filisteus, né? Aí o que é que o homem de Deus faz? O homem de Deus pega, né, uma pedra, faz um altar, né, e diz assim: "Ebenezer, obrigado. Ebenezer, obrigado. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até onde você quer que Deus lhe ajude? Diga para mim, fale comigo. Fale comigo. Mas para isso existe um preparo. Pergunte aí: como é que você, como é que eu, como é que nós precisamos ser preparados? Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Passamos agora a palavra para o pastor Joaquim, presidente do campo. Agora por conta. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, hoje é um dia especial, diferente para a congregação de Águas Compridas, né? Os irmãos, as irmãs de Águas Compridas devem sentir-se felizes, porque vocês estão enviando um missionário para Caruaru. Amém? Glória a Deus. Quero convidar aqui na frente o pastor Samuel e a irmã Sandra para vir para cá. Nós vamos fazer uma oração especial por eles, que são casal de missionários que estão indo para Caruaru trabalhar a implantação da Igreja de Cristo aqui em Caruaru. Eu estou vendo aqui a família do presbítero Cleide, né? Dá com a mão aí, estou vendo ali o tio dele, o irmão, a irmã Sula, na Sula, estou vendo o Abner, a mãe dele, levanta a mão aí, ó. Isso, essa família nos é muito querida, né? A gente ama essa família. Em nome de Jesus, eu vou dizer uma coisa a vocês. No meio dessa família, Deus levantou essa joia especial chamada Cleide. Vocês não têm noção do quanto é difícil para mim me desfazer de Cleide lá em Campina do Madeira. Vocês não têm noção. Mas a obra não é minha, é do Senhor, né? O obreiro também não é meu, é do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Então aqui está o casal de missionários que hoje eles estão repassando a congregação, né? E indo para Caruaru. Na quinta-feira da próxima semana eles viajam para morar lá de vez, tá certo? Já está tudo, a casa está alugada, já está tudo certo lá, para a honra e glória de Jesus. Eu convido a igreja a ficar de pé, nós vamos orar por este casal que está indo para Caruaru. Amém, glória a Deus. Essa semana a irmã Sandra está me confidenciando aqui. E essa semana eles fizeram 3 anos de casado, né? Que às vezes o pessoal olha assim, diz que essa barba branca, né? Ele era viúvo, ficou viúvo e casou de novo, né? Porque a obra de Deus é ruim de fazer sozinho, tem que ter
porque alguém do lado. Deus mandou essa serva do Senhor, né, que canta, que ora, que prega, e o Senhor já está mandando ela para a obra, né? Em nome de Jesus. Estenda a sua mão para cá, abençoe a vida do casal e a obra do Senhor ali em Caruaru, em nome de Jesus, nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E apresentamos a vida do pastor Samuel e da irmã Sandra, ó Pai, este casal de obreiros que estão sendo enviados pelo Senhor e também pela Igreja de Cristo aqui em Águas Compridas, Senhor. Meu Deus, para a cidade de Caruaru, nós te pedimos que o Senhor confirme o ministério do teu servo ali naquele lugar, Senhor. Da mesma forma como o Senhor tem abençoado aqui neste lugar, Deus Santo. Nós te pedimos a bênção do Senhor sobre a vida deles, ó Pai, e os despedimos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, certos de que eles serão instrumentos de Deus para a salvação de muitas vidas naquele lugar, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar e eles podem permanecer, né? Agora eu vou convidar o casal Cleito e Gisele, né? Esse casal tem 9. Eu quero que o povo veja você, porque eu já estou muito acostumado com o povo inteiro. Vê na sua casa? Isso, é só para ver vocês. Aqui é o presbítero Cleito e a nossa irmã Gisele. São 2 obreiros e têm me ajudado muito em Campina do Barreto, né? Tudo que eu preciso fazer em Campina do Barreto e que às vezes eu não consigo, eu digo, quem faz aí, e ele faz, né? Amém? Assim, ele tem sido aquele braço direito. Na verdade, já era para ele ter saído de Campina do Barreto há mais tempo para dirigir um trabalho. Mas eu me amarrando, me segurando ele lá, né? Porque assim, administrativamente, irmãos, ele era o meu braço direito lá. Administrativamente, só para vocês terem uma ideia, ele era o tesoureiro da igreja. Então, administrativamente, até o meu INSS, ele era quem pagava por muito tempo, né? Depois eu mesmo passei a pagar, mas ele era quem pagava o meu INSS. Então, assim, é um obreiro que a igreja de Águas Compridas não está perdendo em qualidade, né? O pastor Samuel é um obreiro de uma envergadura invejável e Cleito vai conseguir preencher esse espaço, até porque o Espírito do Senhor é mesmo sobre eles, né? E administrativamente eles são muito eficientes também. Eu vou pedir para eles ficarem aqui na frente, um casal de frente para o outro. Pode ficar os dois aqui na frente. Isso. É a irmã Sandra segura. Isso. Isso aqui é o símbolo de passagem da congregação, né? Está dando para ver, irmãos? Parece que só um lado da igreja está vendo, né? Nesse momento, nós, autorizados pelo Espírito Santo, queremos fazer a transferência de direção desta congregação, que hoje passa das mãos do pastor Samuel e da irmã Sandra para as mãos do presbítero Cleito e a irmã Gisele. Podem entregar a Bíblia. Dá um abraço aí. Isso, glória a Deus. Alívio nos ombros aqui, né, pastor Samuel e irmã Sandra, mas vai começar de novo lá em Caruaru, em Jesus. Agora, a congregação está com o presbítero Cleito e a nossa irmã José. O casal aqui já pode sentar, eles vão ficar aí. Não é para um casamento, não, né? Eles já são casados. É para a gente dar uma palavra para esse casal.
Provérbios capítulo 16, o versículo 1 até o versículo 3. Diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta certa. Todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia as tuas obras ao Senhor, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Né? Quando a gente assume uma obra, a gente precisa entender o seguinte: primeiro, Deus está confiando em nós. Depois, o ministério da igreja local está confiando em nós. E nós precisamos dar uma resposta positiva para essa confiança, primeiro de Deus, depois dos homens que fazem a organização na terra. Mas, de acordo com o texto aqui, eu quero dizer ao casal que não faça nada, absolutamente nada, simplesmente porque veio ao seu coração. Pegue aquilo que veio ao seu coração e apresente a Deus em oração, porque o texto diz que do homem são as preparações mas a resposta certa vem de Deus, né? Ele é quem dá a resposta certa. Às vezes a gente está empolgado e a gente, enquanto ser humano, pode fazer besteira. Então a gente precisa orar por tudo aquilo que nós vamos fazer, né? Tá certo? Apresentar a Deus. Aí o versículo 3 diz assim, ó: confia tuas obras ao Senhor, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Tem que confiar e entregar na mão de Deus, para que seja estabelecido por Ele. Isso por quê? Aí vem o versículo 2. Pastor, não era primeiro 2, não. Agora vem o 2. Porque todos os caminhos dos homens são puros aos seus olhos. O homem pensa que ele está sempre certo. Nós, homens, enquanto homens, e quando eu disser homem, entenda ser humano, mulher está inclusa também, tá certo? Nós, homens, temos a mania de achar que sabemos de tudo, podemos fazer tudo e estamos sempre certos. Nós temos essa mania. Aí quando a gente faz sem orar, lá na frente a gente vê as consequências. Por quê? Porque Deus é quem prepara todas as coisas. Se você ver o versículo 4 aí, se você olhar o versículo 4, vai dizer que Ele faz até o perverso para o dia do mal. Aí às vezes um dirigente da congregação diz: meu Deus, tem um irmão que está me dando tanto trabalho, você não orou? Deus também preparou o perverso para o dia do mal. Mas na igreja, pastor, na igreja tem o santo, o abençoado, o crente verdadeiro, e tem um perverso. O perverso é aquele que quer dominar o pastor, dizer ao pastor como é que ele vai fazer. O perverso quer o lugar do Espírito Santo. Aí precisa que tudo seja confiado nas mãos de Deus, para que Deus estabeleça. Amém, irmãos? E eu não me canso de contar essa experiência. Eu tinha dirigido a primeira congregação na minha vida. Eu tinha 20 anos de idade, e aos 21 anos de idade eu fui mandado para o campo para pastorear um campo, já com mais congregações. 21 anos. Era presbítero na época. E quando eu assumi a igreja, na primeira semana, uma senhora da igreja, viúva, já os cabelos brancos, ela chegou para mim depois de um culto de domingo e disse: pastor, eu gostaria que o senhor e a sua esposa fossem para minha casa almoçar. Quarta-feira vai ser um almoço especial para vocês. Lá na minha casa o sítio é grande, vocês podem armar uma rede, tomar água de coco. Quem não gosta disso, né, irmãos? E a gente bem jovenzinho, nem fica, eu digo amém, mas uma coisa boa, a gente foi. Ela preparou o almoço, passamos a manhã debaixo do sítio, do jeito que ela tinha programado. O almoço estava muito gostoso. Ela serviu o almoço com muita vontade. E após o almoço ela disse: agora eu vou armar uma rede para cada um de vocês dar um estilo.
Amados, quando deu assim umas 3 horas da tarde, eu estava acordando daquele cochilo. Quando eu abri assim os olhos, ela estava no punho da minha rede, assim, olhando para ela. Assim. Quando eu abri os olhos, eu dei para ela. Irmã Terezinha, ela disse: vou dizer a você como é que você tem que fazer as coisas lá na igreja. Eu disse: pare. Não diga não. Porque o Espírito Santo habita na minha vida e Deus confiou a obra a mim. Se aquiete. Não vai ser o seu prato de comer, que estava muito bom e eu lhe agradeço. Não vai ser o seu sítio gostoso. É muito bom aqui, irmão. Sua casa é maravilhosa. Mas se aquiete, não tente meter a mão ou o dedo onde Deus não lhe chamou. Chamado aqui sou eu. Dê-lhe logo uma rasteira para ela se colocar no lugar dela. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes tem um perverso. E foi Deus que preparou esse tipo de perverso para o dia do mal. Então, quando Deus chama um obreiro, uma obreira, Deus confiou ao obreiro e à obreira o trabalho que Deus está ali entregando. Tenham consciência disso. Amém? Eu nunca entendi por que aquilo tinha acontecido, mas depois de alguns anos do ministério eu entendi. Porque esse processo que está acontecendo aqui, isso já vem acontecendo por muitos e muitos anos na minha vida. Então eu entendi por que eu passei por essa experiência. Eu tenho que contar isso. E quase todas as vezes que eu posso um obreiro, eu conto essa história. Sabe, amados irmãos? Porque quando o obreiro chega, principalmente se for obreiro novo, né? Aí chega aquele irmãozinho, aquela irmãzinha dos cabelos brancos, já querendo intimidar pelos cabelos. Presta atenção, irmão. Presta atenção a quem Deus chamou para a obra. Respeite, obedeça, ajude. Você é coluna na obra. Você não é instrumento de atrapalhar. Amém? Glória a Jesus. Então aí está o casal. Se eles estão aqui é porque Deus confiou a eles. Tá certo? Eu segurei Cleito o máximo que eu pude, mas Jesus foi me deixando sem obreiro, assim como que ele diz assim: olha, você ou manda, ou eu tiro ele na força, né? Aí eu tenho que mandar. Amém? Então, agora ele está aqui, acredito que Deus vai me mandar uma série de obreiros para Campina do Barreto, né? Para substituir lá tudo que ele fazia, pelo menos uns 10, né? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar pelo casal, passando assim integralmente a direção da congregação para ele, né? Tá certo? Eu quero convidar, como é o nome do pastor? O pastor Valdemir, né? Pastor Valdemir. Pastor Valdemir é tio de Cleito, é pastor, né? Servo de Deus, eu já conheço ele de algum tempo, né? Fico feliz em tê-lo aqui, em poder estar com ele aqui nesta noite. Eu vou pedir para que ele, né? Imponha, ele sinta essa honra de impor as mãos sobre o casal. Dobra os seus joelhos aí, né? Isso, o pastor Valdemir pode se aproximar deles lá e impor as mãos sobre a vida do casal. Pedir que os obreiros façam esse aqui. Vamos abençoar esse momento em nome de Jesus. O Senhor pode impor as mãos, pode tocar, né? Essa honra Deus está lhe dando em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, esta igreja é tua, Senhor. A obra é tua, meu Pai. Cleito e Gisele são teus, ó Deus. E neste momento nós entregamos eles e esta obra em tuas mãos, Senhor. Para que o Senhor, através deste casal, juntamente com todos os irmãos e irmãs que aqui se congregam, façam esta obra em nome de Jesus. Deus, nós te pedimos que o Espírito Santo derrame sobre este casal nesta noite uma unção especial. Derrama sobre eles, ó Deus, a glória de Deus. Senhor, que esta congregação sinta a glória e a presença de Deus na vida deste casal. Nós te pedimos em nome de Jesus, através da imposição de mãos, Senhor, que está sendo feita neste momento pelo ministério, pelo pastor Valdir. Nós te pedimos que o Senhor confirme esta bênção. Em nome de Jesus, toda a igreja diga amém. Amém. Glória a Deus. Agora o microfone está com ele. Ele fará o encerramento do culto, né? Em nome de Jesus. E já são 9h30, praticamente.
Deus, meus irmãos. Pai do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, já vamos encerrar. Eu só queria agradecer a Deus pela confiança, como o nosso pastor Joaquim já falou, a confiança que Deus tem nos dado, a confiança que o ministério nos tem dado, que a igreja, e nós somos gratos por isso. E até aqui o Senhor tem nos ajudado, assim como foi o tema desta noite, e é o tema de cada um de nós, a nossa vida, porque se não for o Senhor ao nosso lado, nós já estaremos mortos, Mas com Ele nós somos mais do que vitoriosos. E para que não fique só nas minhas palavras, lá Filipenses capítulo 4, versículo 13, é o versículo, eu sempre digo que é o versículo da minha avó, Irmã Severina, ela sempre recitava esse versículo, mesmo antes de aprender a ler, mas ela decorou esse versículo, não como um bordão, como muitas pessoas o usam como se fosse um amuleto, mas a palavra dele vai dizer lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13, Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. E muitas pessoas pegam esse versículo como um amuleto da sorte, algo deste tipo, mas não tem nada a ver, totalmente diferente. O que Paulo estava dizendo é que ele era totalmente dependente de Deus, e por isso é que Deus era na sua vida, Então nós somos totalmente dependentes do Senhor, e se não for o Senhor, nós não podemos nada, mas com o Senhor nós podemos tudo, porque é Ele que nos fortalece. Então agradeço a Deus, o carinho da igreja, todos vocês que vieram de longe, de perto, para esse momento, nos prestigiar. Isso para mim é um motivo de alegria. Eu agradecer a toda a minha família, que vieram também, e os irmãos lá da Campina, do Cordeiro, Paulista, todos Alto Carroceiro, e demais regiões metropolitanas da cidade do Recife, a gente não errar. Amém? Então eu agradeço a todos em nome de Jesus. Pastor Valdemir, Pastor Valdemir, meu tio, e pastor Joaquim, assim que a gente chegou aqui, ele disse: olha, diga ao seu tio que não é só ele que é pastor na nossa família, não. Começou com o meu avô atrás, Pastor Valdemar, e glória a Deus por isso. Nem ele vai fazer a oração no encerramento, meu tio, Pastor Valdemir. Primeiro deixa eu dizer, rapaz, a gente se conhece, mas eu só reconheci nesse momento aqui que a gente... E ele também só lembrou de mim quando viu o nome. E a gente se conhece há muitos e muitos anos. Que coisa boa encontrar. Mas eu olhei e disse: não conheço. Mas também cabelo branco ou sem cabelo, Porque quando nós nos conhecemos, eu tinha cabelo. Acreditem, ele não era branco. Gente, momentos como esse são propícios para a gente resgatar memórias. Como o Peito falou, ele pertence à terceira geração de pastores e pastoras da nossa família. E eu louvo a Deus. Estava lembrando das palavras de Paulo a Timóteo, no capítulo 2 Timóteo, capítulo 2, se não me engano. Eu marquei ali na Bíblia. Eu não vou ler não. Mas as palavras de Paulo exaltando Timóteo, reconhecendo o trabalho que foi feito na vida dele pelas suas preciosas, a mãe e a avó. E aí eu estava lembrando da caminhada de Cleiton desde criança, não aos pés de Gamaliel, mas de Valdemar. E também aprendendo com a sabedoria da minha mãe, a avó dele, na época analfabeta, mas uma sabedoria extraordinária. Então, isso mostra o quanto que Deus nos ama, o quanto Ele cuida de nós, como que Ele prepara para fazer grandes coisas. A preparação começa lá atrás, no ventre, inclusive. Mas esse texto também, e a vida de Cleiton também nos fala da nossa responsabilidade pessoal, como bem falou o nosso querido, de ouvir o chamado e obedecer ao chamado. Porque tem muita gente aí, na verdade, como ele bem falou, muita gente falou aqui, todos nós somos chamados,
Mas tem muita gente aí desobedecendo ao chamado. E quando a gente desobedece, a gente paga o preço. E durante algum tempo eu desobedeci. E um preço me foi cobrado. E não é que Deus ele gosta de nos punir, mas é que todas as nossas ações e a falta dela gera reações, gera consequências, e a gente perde um tempo que nós não precisávamos perder. Não tinha necessidade, bastava obedecer. Amém? Guarda no seu coração. Dá a palavra, o microfone para pastor, é complicado, é perigoso. Deus bendito, nós queremos te louvar, te bendizer por tanta graça derramada sobre nós. Obrigado, Senhor Deus, pela vida de Cleiton, pela vida de Gisele, pela vida de Guilherme, essa família que o Senhor levantou, ó Deus, e tem preparado desde há tanto tempo, porque o Senhor ama essa família. O Senhor nos uniu e agora, Deus, uma vez cumprido a missão lá em Campina do Barreto, eles estão aqui obedientes, atendendo o teu chamado para cumprir mais essa etapa da tua missão, a qual o Senhor nos convida a participar como parceiros, como parceiras. Nós te louvamos. Obrigado, Senhor Deus. Conduz essa família, conduz esse ministério para que o teu nome seja glorificado, para que a tua glória seja manifesta neste lugar. Amém. E para a nossa alegria. Nós te agradecemos em nome de Jesus por tudo aquilo que o Senhor vai realizar na vida desta igreja e através dela, e no ministério de Cleiton e de Gisele. Amém. Louvado seja Deus. Receba a bênção, meus irmãos. O amor de Deus, nosso Pai, e a graça do nosso amado e Salvador Jesus Cristo, e as divinas consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deixa o corredor aqui livre, por favor. Senta um pouquinho que vai ter um lanchinho.